Continuamos a investigar a autoridade dos 4 evangelhos na igreja primitiva. Como pensavam os padres da igreja a esse respeito? Pela segunda vez, no programa anterior falamos dele, hoje evocamos a sua autoridade, Santo Agostinho, na sua obra sobre o consenso dos evangelistas, uma obra que faz um estudo muito interessante e comparativo dos 4 evangelhos, as supostas contradições, e não há nenhuma contradição, a ordem diversa das narrativas, e não há nisso nenhuma contradição, prova Santo Agostinho nessa sua obra, abordando as supostas, as principais, pelo menos, supostas contradições. Os evangelhos não erram, e apesar de serem escritos por pessoas diferentes em épocas diferentes, falam em síntese a mesma coisa, não se contradizem, não há erro nos 4 evangelhos. Ele diz o seguinte a respeito dos 4 evangelhos, com a palavra, livro 1, capítulo 2, dessa obra, Santo Agostinho, bispo de Hipona. São 4 as partes do globo terrestre, pelas quais se acha estendida a Igreja de Cristo. Mas uma é a ordem na qual conheceram e pregaram, outra a ordem em que escreveram. Porque no conhecimento e na pregação estiveram primeiro os que seguiram o Senhor presente na terra, escutaram-no quando ensinava, viram-no operar seus milagres e receberam de sua própria boca o mandato de pregar. Mas, ao colocar por escrito o Evangelho, algo que sabemos que fizeram por disposição divina, tiveram o primeiro e o último lugar, respectivamente, 2 dos que o Senhor escolheu antes de sua paixão. O primeiro é Mateus, o último João. De maneira que os outros 2, que não eram deste primeiro grupo, mas tinham seguido o Cristo, que falava pela boca dos outros 2, como filhos daquele que abraça, colocados no meio, seriam protegidos de ambos os lados. Intuição profunda de Santo Agostinho, que associa as 4 partes do globo terrestre com os 4 evangelhos. Depois, ele faz uma alusão, sem citar os nomes deles, a Marcos e Lucas, que estão no meio. Entenda-se aqui a ordem como se encontra no Novo Testamento. Mateus, começo, Marcos, Lucas e João. Mateus e João, começo e fim, protegem os outros 2, como que circundam os outros 2. O primeiro e o último, apóstolos de Jesus Cristo. O segundo e o terceiro, discípulos. O primeiro de Pedro, o segundo de Paulo. De novo, a convicção unânime na igreja, no tempo de Santo Agostinho, já não há mais discussão. Já não há mais nenhuma polêmica. Os evangelhos são 4, ponto e basta. O ponto e basta que eu acabei de dizer, a igreja definiu. A igreja intuiu, a igreja refletiu, a igreja esperou. Se houve aqui, ali ou acolá, será que isso aqui realmente é daquele apóstolo? É possível? Mas vejam a vigilância da igreja, que não exclui a possibilidade de aqui e ali, vamos aguardar, vamos esperar, vamos consultar, vamos saber o que pensam os outros bispos, o pensamento da igreja, o cuidado, o zelo, a solicitude, o crivo da autoridade da igreja, os bispos reunidos em sínodos provinciais, em concílios provinciais, tudo isso demandando tempo, mas com o passar do tempo, a decantação da igreja chegou a essa conclusão. Os evangelhos são 4, não menos nem mais, e seus autores, Mateus, Marcos, Lucas e João.